Olá, está no ar mais um Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar de saúde mental. O nosso tema hoje é transtornos de ansiedade. Para isso nós recebemos no estúdio a psicóloga Denise Nuemberg para falar sobre esse assunto, né? Bom, falando de transtorno de ansiedade, muitos profissionais da saúde consideram já também o mal do século, né? Tem muitas doenças que cada profissional acaba chamando uma doença de mal do século, mas o transtorno de ansiedade está no topo aí também, né? Também, Débora. Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. E assim, o transtorno de ansiedade, eu sempre falo, né? Acho que a ansiedade todos nós temos um pouquinho, né? E acho que até é importante ter, porque deixa nós mais proativos, né? Mais ágeis, né? O nosso pensamento mais acelerado, às vezes para pensar mais rápido, né? Só que a gente consegue distinguir, né? O que é a esperar de uma pessoa, do comportamento da pessoa, e quando se passa já por um transtorno e que precisa às vezes, né, buscar ajuda, é quando começa a interferir na tua vida, tanto no trabalho como na tua vida pessoal. Então a ansiedade, né, ela interfere muitas vezes, né, não só, né, fisicamente, mentalmente, mas nosso corpo também começa a falar. E com duas dores, né, muitas vezes no corpo, né, você fica trêmulo, sudorese, né, exagerada, o sono também, né, que daí também está relacionado até à parte mental, começa tu também psicológica, né, emocional, tu não consegue dormir, daí tu fica isso deixa mais angustiado ainda, né, e a insônia acaba interferindo também no teu dia a dia, e isso também interfere na tua concentração. As pessoas hoje, a gente percebe essa questão da concentração também com bastante problemas. Então, assim, a gente tem visto realmente bastante pessoas ansiosas, com dificuldade de se concentrar, com dificuldade de levar a sua vida naturalmente, e isso está trazendo também problemas, principalmente afastamento nos trabalhos, e que está como se fosse, né? Hoje a gente percebe que 2% das pessoas que têm depressão, que está, né, com relação à ansiedade, tem ansiedade também, mas pessoas que com ansiedade está em torno de 20% que tem depressão, porque acaba você se cobrando muito, porque também a nível emocional, porque daí vem um pensamento muito negativo, teu pensamento começa a ficar disfuncional, não funciona mais como a gente gostaria, e daí tu vem sempre coisas negativas inicialmente, né? Desde, eu vou fazer tal coisa, não, isso não vai dar certo, isso não vou conseguir, isso não vai dar certo para mim, sempre que eu tento fazer a coisa não funciona, e daí você acaba realmente, né, acalentando também problemas de autoestima, de inseguranças, né? E tudo acaba interferindo no teu dia a dia. A ansiedade, ela leva... sempre leva ou pode levar a outros problemas, como você falou, a própria depressão? A ansiedade pode levar, assim como está muito junto, né? Mas a ansiedade, sim, ela pode levar a outros problemas, como no caso da depressão também. O toque está dentro é considerado também, a pessoa que tem toque é considerada uma pessoa extremamente ansiosa, só que for para o lado, né, do transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que têm síndrome de pânico também são pessoas extremamente ansiosas, que daí é o pico do pico da ansiedade. Então, assim, as pessoas que são extremamente ansiosas acabam um dia numa crise de ansiedade tão elevada que vai para o síndrome de pânico. E talvez é uma dos sentimentos mais difíceis para as pessoas passarem. Porque a partir do momento que às vezes tem uma depressão, uma síndrome de pânico, uma crise, você pode, a partir desse aí, desencadeando outras crises. Então, daí, quando chega no síndrome de pânico, tu tem que entrar com medicação, a gente encaminha para o psiquiatra, que a pessoa que está fazendo psicoterapia, a gente está encaminhando, ou quem pede, às vezes, orientação para nós, a gente também encaminha, né? É importante você estar sempre acompanhando, observando você, como é que o teu organismo, porque o teu organismo fala muito contigo, e tu tem que aprender a fazer essa leitura do teu corpo também, né? Como é que ele está, como é que a minha mente está. Então a gente também tem que estar fazendo essa leitura diariamente, para a gente também perceber como é que a gente está se comportando, como é que está o nosso, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Pois é, e como saber se ler, né? Porque a ansiedade, como a gente conversava também antes de começar o programa, a ansiedade ela acaba sendo uma característica, né? Não só... Há pouco tempo começou a se falar nela como doença. Muitos falam, eu sou ansioso, eu estou ansiosa com tal situação.
E se eu for uma pessoa que tem essas ansiedades com situações ao longo da vida, mas como saber que é o momento que ela deixou de ser algo normal e começa a se tornar um problema? Interfere no teu dia a dia. Então, começa a interferir né, assim, o teu trabalho. Tu, às vezes, tem dificuldade, a pessoa começa a ter dificuldade de trabalhar, de se concentrar nesse trabalho, a ter uma produtividade, né, adequada. Interfere também com as dores no corpo. Tu começa a sentir pressões no teu organismo, parece que ele está todo, né, cansado, também um cansaço muito grande, tanto do teu corpo como da tua mente. Mesmo que tu durma, tá? Você dorme, mas você não consegue descansar, desligar completamente daquele... ou o sono é muito rápido, né? Ou tu tem insônia, ou tu dorme, mas acorda, dorme, acorda. Exatamente. E mesmo que tu dorme, às vezes 6, 7 horas, mas a impressão da pessoa é que ela não dormiu, acorda cansada. Também, isso a gente tem que fazer essa leitura e dar uma parada. Às vezes o exercício físico, não, eu fiz exercício físico, é um dos caminhos, tá? Porque o cansaço às vezes, que é o exercício físico, mas se eu não estou fazendo, onde é que vai explicar essa dor no corpo todo, eu todo dolorida mesmo, né? Algumas pessoas ainda falam que sentem como uma pressão, tem até aquele medo de estar sofrendo com algo do coração, porque dá esse aperto realmente? Exatamente, é a síndrome de pânico, né, que dá esse aperto. Inclusive, a síndrome de pânico é até confundida com um ataque cardíaco. As pessoas que estão ao lado acreditam até que a pessoa, pensa que a pessoa está tendo um ataque cardíaco. Não só a pessoa pensa que está morrendo. Exatamente, mas as pessoas, porque muitas vezes as extremidades ficam roxas, você começa a ter o teu corpo treme, né? Tu não consegue mais falar direito também, tu começa a enrolar a língua, às vezes até para falar. Tu também começa a sudorese muito elevada, sem estar frio, né, suficiente para a pessoa estar toda gelada, ou uma sudorese, ou tá tão quente para a pessoa estar toda com aquela sudorese daquele jeito, porque você soa muito, né? A tua voz muda, então, assim, você tem vários sintomas, o teu coração começa a ter palpitações elevadas, parece que vai sair pela boca, as pessoas tudo falam, isso ao né? mesmo tempo. Exatamente, ao mesmo tempo. E muitas vezes, dores no corpo também, né? Tu começa a sentir dores, né? Porque no diafragma tu não consegue respirar. Daí, assim, a pessoa começa a ter dificuldade de respirar também. E daí tudo isso acaba contribuindo para que tu respirando com mais dificuldade, lógico, teu coração precisa trabalhar mais, né? O teu corpo tem que reagir é como se estivesse reagindo para um ataque, né? Porque a ansiedade é isso, é como se tu está sempre pronta para um ataque. O corpo está sempre... tá em alerta, né? Tá sempre em alerta. Alerta de vez em quando é bom, a gente tá em alerta, mas o dia inteiro em alerta, porque daí a serotonina está sempre não a mil, saudável, e né? daí lança para tua corrente sanguínea o cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, aquele hormônio ruim, né, que a gente não gostaria nunca que ninguém tivesse, porque é aquela sensação realmente, né, ruim, abafado, daí cansaço, e o coração, daí tu tá, como eu disse, parece que realmente está saindo pela boca, né, as pessoas estão descontroladas, elas não conseguem mais, né, lidar com o teu organismo, né, tu fica sem controle do teu organismo, controle de todas as tuas funções ali. E daí é chamado, muitas vezes, tu leva para o pronto-socorro e as pessoas, às vezes, até perceber o que a pessoa tem, leva um tempo. Às vezes, ela vai nesse pronto-socorro umas 3, 4 vezes. Às vezes, toma não. Uma medicação, exatamente, porque ela chega, às vezes, dizendo que está doendo, está tendo uma dor. Porque ela tá tendo um ataque cardíaco. Dependendo da idade, as pessoas até acreditam que pode ser. Daí fazem toda uma bateria de testes, toda uma avaliação, manda para o cardiologista. E até que vem, não, você não tem nada físico, o teu problema é a síndrome de pânico, isso leva às vezes 1 mês, 2 meses ou até mais, tá? Eu já tive casos, eu já tive casos que as pessoas se deram conta escutando uma entrevista como você está fazendo, né? Se identificaram o que eu estava falando, tá, mas isso eu tenho? E eu já fui no médico, ninguém não diagnosticaram, né? Então foi isso que ocorreu, daí as pessoas a partir desse momento começaram a fazer o tratamento, ou buscar uma ajuda profissional e daí acabaram realmente, né, sentindo já a melhora, né, num mês tu já está com uma melhora bastante significativa.
Agora, o que desencadeia tudo isso é realmente emocional? São vários fatores, não tem uma causa só, né? Os transtornos, a gente sempre chama, né? Não tem uma causa específica. Uma das causas é o genético, né? Se tem uma família que todos vêm já com quadro, né, de ansiedade, muitas vezes você também tem. Outro, né, é o ambiente que tu vive, né? Às vezes também pelos exemplos que você está, né? Então, a família, os pais, os avós, o ambiente ansiogênico também, de muita ansiedade, também pode levar. As perdas do teu dia a dia, a pressão que tu tem no teu trabalho também, ou na faculdade, ou no espaço onde que você desempenha alguma atividade, é muita pressão. Situações de estresse. Exatamente, né? Daí tu tem que ter uma produtividade muito rápida, elevado, tem que cumprir metas. Então, assim, ó, você tem que estar cumprindo. Daí, assim, aquilo ali é muito forte para a pessoa e as pessoas ficam cobrando. A cobrança também das pessoas é muito forte. Então, isso leva as pessoas a desencadear primeiro um estresse e depois uma síndrome de pânico. Ou uma crise de estresse. Às vezes um acidente, que daí tem primeiro inicia um transtorno pós-traumático, de um acidente ou de uma perda, às vezes algo que mexeu muito contigo, uma perda. Que pode ser o gatilho para isso, realmente. Esse é o gatilho, é que a gente chama. Algumas perdas que você pode ter e daí desencadeia, né, uma crise e depois, a partir desse momento, o teu organismo parece que funciona só desse jeito. Tu não consegue mais ter o controle, né? Então, são várias situações que acabam, né, interferindo no teu dia a dia, que levam, né, que pode levar você a desencadear isso. Também doenças físicas também. O problema cardíaco pode levar, um câncer também pode levar você a desencadear uma ansiedade, ou alguém da família estando doente também pode levar essa ansiedade, né? O medo sempre da perda, né? O telefone tocar e você atender e aquela pessoa que está doente pode vir a ter tido algo, né, complicado. Então, são várias causas que podem estar levando, né, a uma crise de depressão. Então, cada paciente que é tratado com ansiedade vem de uma causa diferente. Exato. Realmente não tem como... Pode ser, não pode ser tudo até bastante juntos, né? Então, a gente tem que verificar isso, assim, a história da pessoa. Inicialmente, a gente para dar uma estudada, para verificar como é que está o dia a dia dela, mas como é que vem a história de vida dela, para perceber como é que ela está nesse momento e o que está levando que está gerando essa ansiedade, né? Então, a primeira questão é essa, assim, ó, dá uma parada, verifica, né, no teu dia a dia, verifica as questões, né, das funções, né, diárias e da tua família, e para poder perceber, né, onde que está sendo a causa. Primeiro depois a gente estende, né, a família também. Bom, doutora, vamos dar uma pausa rapidinho. Depois do intervalo a gente volta falando mais um pouquinho sobre transtorno de ansiedade, falando também sobre os dados aí no mundo e aqui no Brasil, que assustam até um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui falando hoje sobre transtornos de ansiedade. Antes do intervalo, eu falei que iria divulgar alguns números que talvez assustem um pouco, né, Denise? Em relação à ansiedade, uma pesquisa divulgada aí há alguns meses pela Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas com transtorno realmente de ansiedade, com isso como doença. E um outro dado que preocupa um pouco é que a própria organização mostra que até 2020 o transtorno de ansiedade, só o transtorno de ansiedade vai ser o maior motivo de afastamento do trabalho. Isso já tem sido um grande motivo também hoje, né? Problemas como esse. Já. Hoje, inclusive, nós temos, assim, no Ministério do Trabalho traz para a gente esses dados dizendo que talvez em torno de 60% a 70%, né? Não temos dados específicos, mas que o que leva ao afastamento são as doenças mentais, né? Então, e a ansiedade está dentro das doenças mentais, né?
Então, porque assim, nós temos que, como a gente falou anteriormente, acho que é importante deixar bem claro, né, o que é ansiedade, né, assim, as pessoas ansiosas são pessoas que, a diferença do normal, né, pessoas que acabam perdendo o controle de algumas situações, né, que antes tu conseguia controlar melhor, tu conseguia falar em público ou falar, né, conseguia se comunicar melhor no telefone, hoje, ou tu dirigia mais calmamente, você fazia as atividades mais tranquilo, hoje você faz as coisas tudo muito rápida, e isso leva o quê? O teu organismo também a funcionar desse jeito, né? Parece que o teu tempo ficou menor, né? E isso acaba ocasionando problemas, né? Que levam você à ansiedade. E daí acaba isso também levando para o trabalho, não só em casa, mas no trabalho, e acaba você chegando num momento que você não consegue mais se concentrar, não consegue mais produzir, não consegue nem sair de casa muitas vezes. Então, a ansiedade leva a isso, a dificuldade de sair de casa, pelo medo de não dar conta, o medo do que os outros vão falar de mim, o medo, né? Principalmente o medo vem muito forte, porque a ansiedade também desencadeia, né, os medos. Então, muitas vezes a pessoa que está ansiosa, ela começa a ter, né, problemas com os pensamentos disfuncionais, não funcionam mais adequadamente. Então, daí os medos acabam interferindo. E o medo é que acaba, né, dificultando você a desenvolver, né, as suas capacidades que até então você estava fazendo antes. Que te trava, realmente. Te trava, te paralisa. Ele te paralisa mesmo. Você não consegue ir para frente. Então, às vezes as pessoas acham que é a ansiedade que paralisa. É a ansiedade junto com os medos, mas é o medo que está te fazendo, né? Se você perceber, é o medo que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, então é melhor nem me expor, nem ir, porque assim, pelo menos, né, eu fico mais tranquila, e geralmente as pessoas muito ansiosas, que acabam desencadeando, onde é que elas ficam mais? Dentro de casa. E daí acabam interferindo, interferindo até na vida social delas, porque casa é o lugar mais protegido que eu me sinto. Minha casa, meu lugar, meu espaço. Então, assim, daí socialmente acaba não se relacionando mais, às vezes tu vai só para o trabalho e para casa, daí daqui a pouco você vai estar tendo dificuldade até de trabalhar também, e isso acaba, né, levando as pessoas ao estresse, né, de tal forma que você não consegue mais trabalhar. Tem pessoas que acabam, eu já tive pacientes, inclusive, que acabam não conseguindo mais entrar no próprio negócio dele. Ele desencadeou uma crise tão forte de ansiedade e até do síndrome de pânico que ele não consegue mais entrar dentro do espaço que ele construiu para ele. Ele trabalha às vezes em casa ou fica um tempo sem entrar porque aquilo ali para ele traz, né, sentimentos ruins. Então você acaba, né, tendo dificuldade. Então realmente assim, por isso que a gente é importante, né, a gente está sempre falando sobre isso e as pessoas talvez que estão se identificando, né, estão buscando, né, assim, esse olhar, né, de como se trabalhar para que isso não chegue a desencadear, né, esse comportamento que você acaba tendo dificuldade até de trabalhar. Tem um período que dá para a pessoa esperar para se conhecer? Assim, não, eu posso esperar uma semana, um mês, até procurar realmente ajuda? A gente fala assim, ó, que pode ser considerado, né, um transtorno mesmo, depois de 2 semanas. Porque uma crise de ansiedade, porque deu hoje, ou por determinada situação, a gente não pode dizer que a pessoa é ansiosa. A gente tem que ter toda uma história, né, para saber o que está levando a isso, porque ela pode ter sido alguma situação, uma perda, né, de alguém da família, ou alguns problemas que eu estou passando no meu trabalho, isso pode me estar trazendo uma ansiedade bastante, né, elevada. Então, para dizer que eu sou ansiosa, eu tenho que também perceber se é o meu trabalho, quais são os geradores, né, desse sentimento. Então, assim, depois entre 2 semanas a um mês, que a gente percebe se as pessoas estão mais ansiosas, se eu posso considerar isso um transtorno, ou está dentro do meu dia a dia e que eu consigo controlar melhor, né? Então, é mais ou menos esse é o prazo que a gente dá. Entre 2 semanas até um mês que a gente acaba, né, percebendo se essa pessoa precisa de algum tratamento ou se ela mesma consegue se controlar, se trabalhar sozinha e voltar ao estágio dela de normalidade. E aí, tratamento como é que é feito? É com medicação realmente ou é mais um autocontrole que a pessoa vai desenvolvendo? Alguns casos precisa sim a medicação, é necessária.
Em alguns casos, você mesmo, mudando o teu comportamento, você realmente consegue, né, lidar melhor com o teu dia a dia. Mas eu ressalto algumas questões que eu sempre falo. Primeiramente, o exercício físico é importantíssimo. Tá, assim, ó, queimar, né, aquela energia a mais que você tem, que foi acumulando, né, porque hoje a nossa vida, como a gente faz, é tudo muito fácil, a gente não precisa mais se movimentar para a gente conseguir, né, se comunicar com as pessoas, a gente não precisa se movimentar muito para trabalhar, tá tudo muito na nossa mão, né, até para trocar o canal nós temos um controle, né, então o telefone fica do nosso lado, então a gente não precisa se acomodou muito, a gente não precisa, né, usar muito, fazer muito exercício físico ou se movimentar muito, né, no nosso dia a dia. Então, o exercício, a gente tem muita, e a gente precisa disso. A gente nasceu ereto para a gente poder andar ou para se movimentar, e a gente precisa de se movimentar. Então, a gente tem muita energia aí para gastar, muitas vezes, porque você ficou, né, às vezes 8, 10 horas trabalhando ou fazendo determinadas... Porque independente se você tem um trabalho fixo ou não, porque você, né, de repente, dentro da tua casa também trabalha. Dentro do teu escritório, que às vezes você não está fazendo uma atividade X, mas você está pensando, organizando, ou você não está naquele local do teu trabalho, mas já está pensando, porque também tem assim do pensamento acelerado, porque a nossa mente também não fica tranquila. Muitas vezes ela fica funcionando a 1000 por hora, né? Então, por isso que eu falo, assim, ó, a gente tem que, principalmente o exercício físico, é trabalhar a tua respiração. A tua respiração ela é fundamental. Então, assim, ó, se tu respirar, né, 4 vezes, puxar o ar, ficar 1 minuto, um toquezinho, paradinho, depois soltar ela devagarinho, tu vai já sentir como o teu corpo já vai relaxando. Porque a gente tem que oxigenar, né? O nosso corpo tem que estar sendo oxigenado o tempo todo, né? E a gente se policiar também, fazer as coisas mais devagar, falar mais devagar, andar mais devagar, comer mais devagar, tá todo mundo mais, tudo, né? Acelerado, né? Então, desacelerar. Então, é bem essa palavra, tá? É isso, desacelerar, fazer mais lento. Quando se percebe, no início a gente se policia, depois a gente vai começar a fazer as coisas naturalmente, né? Então, é importante a gente, assim, são esses 3 caminhos já te ajudam muito. Às vezes, assim, em 1 mês você consegue e detectar quando é que, de repente, quando é que você fica mais ansioso. E daí você acaba, né, atacando bem aquilo ali. Se eu comecei a ter alguns sintomas como esse, insônia, algumas situações me incomodam um pouquinho mais, essas 3 dicas aí podem ajudar a tranquilizar um pouquinho. Sim, bastante. E daí, se não te deu aquele resultado esperado, procure um profissional da área ou da medicina, o teu médico, né, que você geralmente busca para te auxiliar, e talvez ele tenha caminho para algum outro médico, um psiquiatra, né, que é o médico mais habilitado para dar medicação, ou um psicoterapeuta, um psicólogo, para poder fazer esse trabalho, né, a nível terapêutico, para poder detectar, talvez você não está conseguindo sozinho, e uma pessoa de fora, que está olhando de fora, ele consegue te levar a enxergar, porque a gente leva as pessoas a enxergarem aquilo que a gente às vezes sozinho não consegue ver. Esse é o papel do profissional da área da psicologia, levar as pessoas, ou empresa, ou instituição, enxergar aquilo que às vezes parece tão óbvio às vezes para nós, mas para as pessoas que estão tão envolvidas não conseguem perceber o nosso dia a dia, ao nosso redor, né? As coisas que estão ao nosso redor. Agora, nessa questão de buscar esse tratamento também em casa, a automedicação pode ser um problema nesse sentido de, enfim, calmantes, relaxantes musculares, ou enfim, tanta coisa que às vezes está tão acessível e que a gente acaba encontrando como um escape, né? Olha, eu sempre falo, um chazinho é bom, aquele chazinho da vovó é natural, ele funciona, tá? O camomila, né, do maracujá, né, tem esses chás, né, que as nossas mães nos ensinavam, melhor assim, nos acalmam, né? Automedicação, qualquer tipo de automedicação, nós temos que procurar um profissional habilitado, porque ele que nos conhece, ele que sabe também a dose adequada para cada pessoa, né? Você
reage de um jeito, outra pessoa reage de um jeito. Então, assim, porque tem pessoas que, eu tô tomando tal medicação, ele passa um pro outro, né? É aquela coisa assim, quem é que tem, eu não tô conseguindo dormir 2 dias, quem é que tem um calmante aí, ou um ansiolítico, né? Então, daí vão passando. Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe se tu tá tomando alguma outra medicação, se tu tem algum problema, né? Às vezes, problemas cardíacos ou algo que possa, né? Isso ajudar até a piorar o teu quadro. Então, é melhor você procurar um profissional da área da saúde, né? Um médico, que ele vai estar indicando, né? Para onde você deve ir e quais são as medicações mais adequadas. Antes de a gente encerrar, então, Denise, vamos repetir aqueles 3 pontinhos? Sim. Atividade física? Atividade física, tá? No mínimo de 30 minutos de aeróbico, né? Que é andar, correr, pedalar. Claro, no início andar um pouquinho, depois dar uma corridinha, né? Ou andar aquele andar mais rápido, né? Depois de meia hora você vai conseguir perceber o teu corpo, né? Relaxando e daí o teu organismo começa a reagir, né? E você também, você começa a relaxar. A trabalhar a respiração, né? Assim, no mínimo antes de dormir, quando acorda, tá tomando seu banho, tá dirigindo, trabalha a respiração. Começa a respirar, né? Respira, né? 4 vezes, né? Respira diafragma. E daí para um pouquinho, depois solta, né? Devagarinho. E policiar, fazer as coisas mais devagarinho, né? Fazer as coisas, né, mais lentamente para não deixar as coisas tão aceleradas. Pelo menos em algum momento da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente desacelera, né? Nas coisas que a gente está fazendo. No falar, né? No comer, no andar, né? São coisas assim, do nosso dia a dia. Deixar o celular também um pouquinho guardadinho, que isso é importante, né? Mais meia horinha, tá? Vamos começar com 10 minutos, depois vamos botar para 20, 30, né? Daí a gente desapega dele também, né? Desapego também é importante, tá? Então tá certo. Denise, obrigada pela sua presença aqui. Para mim, com certeza, essas dicas já vão ajudar muito. Eu espero que tenha ajudado muito também o pessoal que está em casa para desacelerar um pouquinho, né? Ser um pouquinho menos ansioso. Diminuir esses números aí da Organização Mundial da Saúde. E podemos diminuir bastante, tá? Eu agradeço, né? E bastante sucesso, né? A todos, né? E a gente quer que realmente as pessoas tenham bastante saúde. Com certeza. Obrigada, Denise. Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até lá!